Oi, muito bem-vindo, muito bem-vinda de volta ao canal. A gente vai continuar o nosso curso de botânica e hoje é dia da gente falar das pteridófitas, segundo grupo de plantas na escala evolutiva. Então vem comigo, que é depois da vinheta. Muito bem, então vamos falar um pouquinho sobre as pteridófitas. Briófitas, pteridófitas, não tem nada muito absurdo que a gente precisa, saber com bastante detalhes. O Enem, especialmente, ele cobra bastante a comparação entre os grupos vegetais. E aí é bacana a gente saber das principais características para a gente conseguir fazer essa comparação com bastante tranquilidade. Bom, as pteridófitas, como exemplo, nós temos as samambaias, avencas, licopódios, o xaxim. E eles são o primeiro grupo de plantas vasculares, ou chamadas de traqueófitas, que possuem vasos condutores de seiva. Só para a gente comparar, as briófitas são aquele grupo de plantas avasculares que não possuem vasos condutores e, portanto, fazem o transporte de seiva por difusão. A presença de vasos condutores nas pteridófitas garante uma melhora na condução da seiva e, por consequência, garante que essas plantas tenham um maior porte também. Bom, essas plantas são chamadas de cormófitas. Elas já possuem raiz, caule e folha organizados aí, formando tecidos verdadeiros. Então, a gente já tem, de fato, estruturas como raiz, caule e folha. Lá nas briófitas, a gente tinha rizóide, cauloide e filóide, você deve se lembrar disso. Mas ainda são plantas sem sementes. Aliás, elas também não têm flores e também não têm frutos. Então, a ausência de sementes é uma característica importante do grupo das pteridófitas. Eu coloquei aqui a estrutura para vocês de uma samambaia. Sempre que tiver alguma questão relacionada às pteridófitas, com certeza é a samambaia que vai vir para você. A samambaia, eu acho que todas as avós têm um vasinho de samambaia em casa. De repente você tem aí na sua casa também, né? A gente chama de folhagem, né? São bonitas, são fáceis. São vegetais que gostam de um ambiente sombreado, luminoso, porém sombreado. Nada diretamente aí no sol, tá? Então é muito fácil de ter esse tipo de planta em casa. Bom, coloquei então aqui a estrutura básica de uma samambaia. Ela tem um caule que na realidade é um rizoma, um caule subterrâneo. A gente vai falar sobre os tipos de caule um pouco mais para frente, mas é interessante a gente lembrar que o caule das samambaias, ele vive subterrâneo, então ele é chamado de rizoma. A raiz e desse caule, que é paralelo ao substrato, partem as folhas. E as folhas, elas são compostas, né? Então, existem várias estruturas que formam a folha. A gente fala que as folhinhas menores, né? A gente brinca de arrancar. Olha que judiação, brincar de arrancar essas folhinhas aqui. Outra coisa interessante da samambaia é que ela passa a ter o esporófito, da samambaia não, da pteridófita de forma geral, né? Ela passa a ter o esporófito como geração dominante. Lá nas briófitas, a gente viu que o gametófito era a geração dominante. O musgo, o que fica evidente ao longo de todo o ciclo de vida é o gametófito. A partir de pteridófitas, o esporófito é a geração dominante. E nas folhas da samambaia, em determinadas épocas do ano, surgem soros, são bolinhas marrons que muita gente acha que é alguma infecção, que a folha tá doente, a gente vive tirando, né? Quando a gente é criança, a gente adora fazer essas coisas, né? Tirar as folhinhas da samambaia, ficar tirando as pintinhas marrons e a gente não sabe exatamente o que é. Olha, que prejudicial que é isso, porque na realidade os soros, eles surgem aí na época de reprodução desses vegetais e eles são responsáveis por produzir esporos. Então, eles contêm aí o esporângio desses vegetais, né? Lembrando, então, o esporófito tem por função produzir esporos. Esporos são células haploides relacionadas à reprodução vegetal que germinam e formam um indivíduo haploide, um adulto haploide. Mas ele é haploide? Ele continua sendo haploide? Pessoal, presta atenção. Esporo não é gameta, não faz fecundação. O esporo simplesmente germina. Então, se ele é haploide, ele vai formar uma estrutura haploide. Eu vou até colocar aqui para vocês esporos que são haploides, quando a caneta funcionar, né? Então, esporos que são haploides formam o gametófito, que também é o adulto,
haploide. O gametófito de uma samambaia, né, do nosso representante aqui, ele é chamado de prótalo. E ele tem o formato aproximado aí de um coração, é uma folha, tem menos de 1 centímetro, é muito difícil que a gente veja o prótalo, a menos que a gente esteja de fato investigando, pesquisando, procurando com uma lupa ou alguma estrutura específica. Mas a gente quase não consegue enxergar. Ele é uma geração que dura pouco tempo no ciclo de vida. Ele acontece, um gametófito acontece para produzir gametas. E a partir daí ele dá origem ao esporófito novamente, a gente já vai ver. Então ele não é mais a geração dominante. Então o gametófito, que é o adulto haploide, no caso das pteridófitas ele chama prótalo, ele é monóico, ou seja, hermafrodita. O que significa isso? Ele tem arquegônios responsáveis pela produção de gameta feminino, que a gente chama de oosfera. E tem também anterídeos, responsáveis pela produção de anterozoides, que são gametas masculinos. Então, nós temos os anterozoides produzidos pelo gametófito, pela parte masculina do gametófito, que é o anterídeo, e nós temos também a oosfera, produzida pela parte feminina do gametófito, que são os arquegônios. E aí, o que vai acontecer? Pessoal, aqui é muito importante, é um tipo de informação que é bacana a gente saber com relação às pteridófitas, que é a dependência da água para o processo de fecundação. Então, são plantas que já são um pouco mais evoluídas, um pouco mais adaptadas ao ambiente terrestre, porém elas ainda têm a dependência da água para acontecer a fecundação. Então, através da umidade, o anterídeo, ou melhor, o anterozoide, que é o gameta masculino flagelado, ele nada até o arquegônio para fazer a fecundação da oosfera. Estabeleça sempre essa relação. Se eu tenho o gameta flagelado, ele vai depender da água. E isso vai acontecer em briófitas e em pteridófitas. Então, através da água, o anterozoide chega até a oosfera, acontecendo então a fecundação. Em cima do prótalo, não sai daqui. Só que aí, aqui em cima dessa estrutura, vai começar a brotar o esporófito. Olha, vamos relacionar. Esporófito é o adulto diploide. Estruturas diploides são resultantes do processo de fecundação de duas células haploides. Então, eu formei gameta haploide com gameta haploide, juntei dois gametas haploides na fecundação, formei uma estrutura diploide que vai começar a se desenvolver. Esse pequeno brotinho aqui é chamado de bácula e a partir dela desenvolve a planta, o esporófito adulto. Bom, é isso. A gente precisa ficar atento às situações como esporófito, que é a geração dominante, e a dependência da água para o processo de fecundação. Bom, de pteridófitas é isso. Eu espero que tenha ficado claro, que você tenha entendido. Então é isso. Um beijo e até a próxima.